Ego, libido, consciente, self, conceitos fundamentais na obra de Jung. E esse vai ser o assunto da nossa aula de hoje do curso Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung, aula 17. Bom, pessoal, estamos aqui no livrinho Teorias da Personalidade em Freud, Reich e Jung. É tão bem escrito esse livro que até é difícil às vezes fazer resumo deles, aquele resuminho que eu faço para vocês, porque tá tudo tão resumidinho já e bem explicado, enfim. Eu vou seguir aqui pelo livro dessa vez, nem vou seguir por resumo não. O capítulo 16, ele trata de alguns pontos, né? Ele coloca aqui a teoria psicológica de Jung, principais conceitos, vai trazer libido, estrutura psíquica, depois inconsciente pessoal, inconsciente coletivo, relação consciente-consciente, enfim. É um capítulo até que grande, pensando nesse livro aqui, que é um livro curtinho, mas nessa aula de hoje eu vou falar só do começo dele, 16.1, 16.2, já é o suficiente aí para trazer ideias bem interessantes para esse nosso curso introdutório, né? A pincelada Jung, né? Então ele coloca assim, ó, Jung concebia a personalidade, afinal o curso chama Teorias da Personalidade, o livro chama Teorias da Personalidade. Então Jung concebia a personalidade como sinônimo da dimensão psíquica do ser humano em sua totalidade. Para ele, a psicologia é uma ciência que tem como objeto a psique, a totalidade da estrutura anímica do ser humano, englobando, portanto, tanto os fenômenos conscientes quanto inconscientes. E aí, nessa hora, inevitavelmente, você pensa, mas então é semelhante à psicanálise nesse sentido, semelhante a Freud, porque Freud também inclui ali a dimensão do consciente e do inconsciente. Então, em certo sentido, sim, mas a gente vai perceber aqui, desenvolvendo os conceitos, os principais conceitos nesse capítulo, como eles, a maioria deles, né, aparece correspondente na psicanálise, porém, mesmo aqueles conceitos que têm o mesmo nome, a concepção na psicologia analítica do Jung e na psicanálise são coisas diferentes. Então vamos seguir aqui. Pulando um parágrafo, fala assim, um dos pontos fundamentais de sua obra e que levou um novo enfoque na psicologia foi a noção de que, assim como os conteúdos conscientes podem mergulhar no inconsciente, há conteúdos novos que jamais foram conscientes que podem surgir do inconsciente. Interessante isso, porque quando você pensa em Freud, ele está trazendo a dimensão de inconsciente, mas é um inconsciente recalcado, né? Tudo bem que no modelão que ele coloca de aparelho psíquico, ele coloca que existe material inconsciente, mas esse material que nunca passou pela operação de recalque que está ali, né? Meio como se fosse uma herança psíquica, não como o Jung coloca, mas ele coloca até alguma coisa ali, né? Mas o que vai interessar para o Freud é aquele tipo de inconsciente que de alguma forma passou pela operação do recalque. Então aqui a gente já tem uma ideia bem interessante original do Jung, que quando ele fala de inconsciente, está dizendo inconsciente, de material consciente que foi levado para o inconsciente, mas também que existem materiais que podem surgir do inconsciente. Então há uma grande diferença aqui com relação à psicanálise. Assim, Jung formulou a ideia de que o inconsciente não é mero depositário de experiências passadas, desejos ou instintos reprimidos. Pensando aqui, isso seria uma leitura freudiana do que é inconsciente. Para ele, e aí vem uma diferença radical, o inconsciente também é criativo, no sentido de que pode conter as sementes de futuras situações psíquicas e ideias novas. Para Jung, o inconsciente é uma parte tão vital e tão real da vida de uma pessoa quanto a consciência e o mundo do ego. Então aí, pensando tanto na psicanálise como na psicologia analítica, essa importância muito grande que é dada ao inconsciente. Outras abordagens na área da psicologia não dão essa importância, a psicanálise vê dessa forma mais importante, a psicologia analítica também vê dessa forma muito importante, e é legal pegar essas duas que vêm dessa forma tão importante inconsciente e enxergar uma diferenciação. Talvez o grande diferencial seja, de acordo com esse texto, que enquanto na psicanálise o inconsciente tem a ver com o material que foi reprimido, é um material que estava na consciência e foi levado para o inconsciente, e está trazendo aqui que existe um conteúdo no inconsciente que ele é criativo, ele dá origem a coisas novas,
sem necessariamente antes ter passado por uma experiência de recalque. Um dos exemplos dessa capacidade do inconsciente é que em nossa vida diária, os dilemas e conflitos com que nos defrontamos muitas vezes resolvem-se a partir de inspirações surpreendentes. Sabe assim, você está lá com uma questão para resolver, uma problemática, e do nada vem um putz, nossa, legal, nunca imaginei pensar numa coisa assim. É interessante isso, se você lembrar da primeira aula que eu falei do Jung, a aula passada, que foi a aula 16 do curso, o Jung, que eu até indiquei na biografia dele aqui, Memórias, Sonhos e Reflexões, uma coisa que eu acho muito bacana, uma posição que ele tem, que é deixar ele ser guiado por um pensamento. Então, determinado pensamento aparece para ele, e antes dele interromper esse pensamento, ele deixa a coisa ir acontecendo, deixa a coisa ir fluindo para ver onde isso vai dar. E é interessante dentro desse raciocínio que o inconsciente pode ser criativo, que certas problemáticas que você não está vendo a saída naquele momento, meio que ele deixa assim, confia, vamos deixar o pensamento fluir automaticamente, que talvez algo inconsciente apareça como resposta. E imagino que você já passou por isso alguma vez na sua vida, por mais cético você seja, e claro, você vai ter as várias explicações para isso. A explicação que o Jung traz é desse inconsciente criativo. Muitos artistas, filósofos, cientistas devem, de alguma forma, devem alguma de suas ideias a esse tipo de inspiração, ou sonhos ou visões, né? Então, às vezes você está lá, do nada teve um insight, ou ouviu uma coisa assim, nossa, sempre teve ali na minha frente, mas eu nunca tinha me dado conta que ali estava a resposta. Acho legal isso, eu já passei por isso algumas vezes, a resposta sempre esteve na sua frente, mas nunca apareceu com a clareza que apareceu naquele momento, então tem a ver com isso. Isso vai ter a ver com o assunto que eu vou falar daqui a pouco sobre símbolos para Jung. A coisa estava ali de alguma forma estimulando minha consciência sem que eu desse conta disso. E também você pode ter lá uma sacada no sonho, né? Alguma coisa que aparece via sonho que pode ser ali uma chave de uma nova porta, né? De uma conclusão sobre algo, de a criação de uma ideia nova e por aí vai. Ao se ocupar dos processos inconscientes que ocorrem em seu íntimo, assim como dos seus pacientes, Jung percebeu que o inconsciente se transforma e provoca transformações. Essa transformação não é aleatória. Então, interessante, assim como a psicanálise está colocando o inconsciente como uma parcela muito importante da personalidade. Só que o jeito que ele vai construindo a visão do inconsciente é muito específica. Então, mais uma vez, percebeu que o inconsciente se transforma e provoca transformações. E essas transformações não são aleatórias. A despeito das diferenças individuais, segue uma determinada direção que aos poucos foi se tornando clara para ele. Essa transformação, esse desenvolvimento psíquico, é um crescimento em direção ao si mesmo, self. Então a ideia que ele está colocando, como eu falei lá na primeira aula, a primeira aula falando de Jung, foi a aula 16, que sempre você está pensando em duas porções, né? Lembrando lá da personalidade 1, personalidade 2, sempre uma ideia de que eu tenho uma coisa de um lado, outra coisa do outro, e que existe o encontro dessas duas porções produzindo uma terceira coisa, e meio que uma evolução nesse sentido. Quando nós pensamos aqui na ideia de inconsciente, esse inconsciente criativo, a gente vai ver também dessa relação do inconsciente com a consciência e desse choque das duas coisas produzindo algo, e que esse processo de uma coisa chocar contra a outra e produzir alguma coisa vai sempre rumo a algo ali na frente. Esse ali na frente é o self, é o si mesmo. É aquela coisa meio clássica de filmes, assim, que você vai em busca de um santo grau, você vai em busca de alguma coisa, né, que você tem lá a busca de um objeto e você tem todo um percurso até chegar nesse objeto. E no fim das contas, quando você chega a esse objeto, o que importa no final das contas não é tanto o objeto que você encontra, mas toda a trajetória que você teve, a caminhada que você teve. Então essa ideia é bem interessante, né, como se fosse uma busca de um objeto, que no fim das contas o objeto não é exatamente o objeto que eu encontro, o objeto é a própria experiência do caminhar, então o objeto está em mim mesmo, né? Tem até um clássico assim, pensando da primeiro insight da história, que uma mulher vai buscar Buda para conseguir lidar com uma dor por ter perdido um filho, e ele indica lá que para ela conseguir lidar com isso, ela precisaria de determinado objeto que se encontraria, que quem poderia ter isso é uma pessoa que nunca tivesse sido tocada pela experiência da morte.
E ela, então, ela sai numa jornada de buscar pessoas que nunca foram tocadas por uma experiência de morte, alguém que morreu ali perto dela. E ela vai nesse processo conhecendo várias pessoas e todas de alguma forma de uma história contando que perderam alguém, que alguém morreu, e dessa história de sofrimento com a morte. E no fim das contas não era nem encontrar alguma coisa, mas é encontrar uma resposta, encontrar conforto em si mesma, por justamente nessa trajetória perceber que todos são tocados por isso. Não adianta eu falar assim para a pessoa, não, mas todo mundo passa por isso. Não se preocupe. Então tem algo que é da própria experiência, da jornada da pessoa. Então ela vai em busca dessa jornada e na jornada ela tem a experiência constante de que ninguém consegue passar, por exemplo, por essa questão de nunca ter sido tocado pela morte. Então esse self, esse si mesmo, é como se fosse assim, o ponto final de uma trajetória, de uma jornada que vamos, que está lá na frente, mas ao mesmo tempo é uma coisa interior a mim. Então uma jornada aparentemente para fora, mas também a gente vai pensar que uma jornada para dentro, né? Uma coisa assim, a coisa mais autoral que existe em você, que é seu self. E qual é o tamanho do seu self? O tamanho vai ser o tanto que você conseguir caminhar nessa jornada. É sempre uma coisa assim, em expansão, porque vai depender do quanto você se lança nas experiências. Depois aqui, então esse si mesmo, self, que Jung define como a expressão da totalidade psíquica, consciente e inconsciente. Então, imagine o self lá na frente, que ao mesmo tempo é uma coisa mais interior de uma pessoa, e esse movimento, o motor, o que faz a engrenagem de girar, é justamente o lado inconsciente, o consciente, nesse choque constante que vai movimentando e vai indo para lá, e ao mesmo tempo, à medida que vai para lá, vai entrando cada vez mais para esse interior mais precioso da pessoa, que é o self. Ao mesmo tempo, o centro desta, assim como o ego, é o centro da consciência. Esse processo de desenvolvimento e totalização da personalidade foi chamado por Jung de processo de individuação. Daqui a pouquinho vai ter uma definição de individuação, aí eu volto a falar disso, mas vamos seguir o texto, porque como o texto ele é bem didático e muito rico. Tem uma citação aqui da Anísio da Silveira que diz assim: este conceito é a transposição para a psicologia da ideia de que todo ser tende a realizar o que nele existe em germe, como se fosse uma semente que está ali, a crescer e a completar-se. Assim é para a semente do vegetal e para o embrião do animal. Assim é para o homem quanto ao corpo e quanto à psique. E é interessante que ela está colocando que tudo é dotado desse germe do crescimento. Qualquer coisa tem esse crescimento, seja vegetal, seja animal, só que tem uma diferenciação, onde aparece aqui, o homem, porém, possui consciência. E através dela é capaz de participar ativamente de seu desenvolvimento. Então é muito interessante isso, que esse processo de jornada rumo ao self é um processo de conscientização de uma série de aspectos que estão inconscientes. A gente vai falar de inconsciente um pouquinho hoje, mas vou falar mais na próxima aula sobre isso. Mas é interessante isso, que esse processo de conscientização é uma forma de participar ativamente desse processo. Então, por isso, quando você pensa naquela classificação do Maslow, que ele divide as forças da psicologia, que ele vai colocar a psicanálise como pessimista, porque tem lá o determinismo psíquico, quando ele pensa no Jung, ele vai pensar numa teoria que é otimista, porque apesar de ter ali a questão do inconsciente, do conteúdo inconsciente, que de uma certa forma determina a pessoa, o sujeito, mas não significa que a pessoa não tenha ação nenhuma com relação a isso. Então, através da conscientização, ela pode participar ativamente desse desenvolvimento. Então, a ideia não fica caída no determinismo que não há o que fazer. Para Jung, há o que fazer. Há o que fazer e tem que estar atento, tem que estar sempre ali, de alguma forma, em expansão de consciência, para que você possa perceber todos os tipos de transformações que estão acontecendo e você ter algum tipo de escolha com relação a essas transformações. Por isso que eu volto aqui e falo, Jung percebeu que o inconsciente se transforma e provoca transformações. Muito bem. Desse modo, a partir do confronto e do relacionamento entre consciente e inconsciente, vai seguindo um novo amadurecimento e uma síntese cada vez maior. A ideia é mais ou menos assim, né? Então vamos de novo enxergar esse esqueminha no ar aqui. O self, o si mesmo, essa coisa lá na frente, um ponto assim no horizonte infinito, que ao mesmo tempo que vai na frente, quando vai lá para frente, vai no seu âmago, né? Então vamos imaginar uma coisa que à medida que cresce para lá, cresce para cá. Então cresce lá para fora, para essa coisa para além do horizonte,
e para dentro no sentido de a coisa mais interna, mais pessoal de um indivíduo, né? O seu âmago ali. Então, o self tem a ver com isso. Esse processo, ele vai depender de uma relação de consciente e inconsciente. Então, eu tenho lá a experiência, os elementos do inconsciente, lembrando que o inconsciente para o Jung não é só algo reprimido, recalcado, mas ele também tem conteúdos que levam a produções criativas, só que para isso é necessário que esse material que eu não tenho consciência entre em confronto com a consciência e esse material passe então para aquilo que era inconsciente passa a ser consciente. Agora que eu tenho consciência sobre isso, eu posso ter uma participação ativa sobre essa caminhada. Então não é uma caminhada cega simplesmente. Se for uma caminhada cega, eu não posso chamar de um si mesmo, senão eu estou ali só fazendo uma caminhada no efeito de manada, no efeito de bando. Quando eu participo ativamente, aí sim eu consigo fazer alguma coisa autoral. Então essa capacidade de participar ativamente do processo traz essa característica autoral, e quando eu falo de self eu só posso pensar numa coisa autoral. Se não é autoral eu não posso dizer de self. E é interessante que nesse processo, à medida que eu consigo ter consciência de coisas que antes estavam inconscientes, eu consigo a partir disso ter novas capacidades de conscientização. Como eu já falei na primeira aula, eu entendo sempre como um feixe de luz muito pequeno, que eu consigo enxergar muito pouco, mas conforme eu caminho e consigo iluminar mais coisas, vai abrindo isso, né? Então eu iluminei, vi mais objetos, trouxe para a consciência, eu abro mais esse feixe, mais objetos, mais consciência, eu abro mais. Então quanto mais consciência eu tenho, mais eu tenho condições de ter consciência de novas coisas. Então, é um processo que, conforme eu caminho, eu vou abrindo a amplitude de alcance de passar desse material inconsciente para a consciência. Na sequência, aí vai dizer assim, para finalizar essa parte, o processo de individuação é o eixo de toda a psicologia junguiana e é o ponto de referência para a melhor compreensão de suas conceituações. Na sequência, ele traz assim, libido, a energia psíquica. Aí ele vai trazer... um dos pontos fundamentais, a discordância entre a psicologia analítica e a psicanálise está na definição de libido. E aí é um dos pontos que desde o começo, no encontro ali do Jung com Freud, já tem um certo diferenciação, né? Lembrando que eu fiz uns comentários dentro da biografia do Jung, que o Jung vai se incomodar com a fixação do Freud na ideia da sexualidade. E ele vai tomar a ideia da sexualidade dentro desse perfil, dentro desse viés sexual. E para o Jung a coisa não funciona por aí. Então ele coloca aqui, no livro Metamorfoses e Símbolos da Libido, que Jung apresentou o seu conceito de libido. Para ele, libido, ela equivale à energia psíquica, entendida de modo amplo e não com significação eminentemente sexual como para Freud. Para Freud, a questão sempre é sexual. Se não é sexual, por exemplo, um interesse religioso, né, uma busca nesse sentido, primeiramente foi sexual e depois foi deslocado para uma outra coisa, mas o sexual é o primeiro caminho. Então, do sexual parte para as outras. O Jung não pensa assim, ele pensa assim, não, tem uma energia psíquica, ela pode ir para vários lugares, os vários lugares, um deles é o sexual, e tem tantos outros ali. Então, olha que diferença, assim, gigantesca. Para Freud, é do sexual para o resto. Para o Jung, é uma energia psíquica que pode ser investida em várias coisas, ser expressada de diversas formas, e uma delas, é sexual. Então ele coloca aqui, temos numerosos impulsos de conquista, agressivos, eróticos, fomes, etc. Todos são motivados por um tipo de manifestação de energia, e o significado específico da sexualidade se dissiparia. E aí, dentro desse raciocínio que eu trouxe. Na sequência ele fala, a energia é a quantidade ou carga que pode manifestar-se através da sexualidade ou de qualquer outro instinto. Pois é. A libido é compreendida, então, como a intensidade do processo psíquico. O valor energético se manifesta em qualquer área, como na da fome, do poder, do ódio, da sexualidade, da religião, etc. Então, aí temos uma diferença, assim, gigantesca com relação a esse conceito. Depois, na sequência, fala assim, como é que o Jung entende a libido? Então, fizemos a diferenciação. Freud coloca tudo parte do sexual, e o que não é sexual, mas veio dali, como sublimação, como deslocamento. E para o Jung eu tenho a libido como energia psíquica que pode aparecer de diversas formas. E agora vem um pouco mais de como é que o Jung entende a ideia da libido. Ele vai pensar, de acordo com o texto aqui, na 134, que o psiquismo é um sistema fechado,
Então é legal pensar no sistema fechado, porque nesse sistema fechado eu tenho lá uma quantidade de energia, e essa quantidade de energia, ora pode estar investida numa coisa, ora em outra, mas ali eu tenho uma quantidade X de energia. Então, se eu estou investindo em alguma coisa nesse objeto aqui, necessariamente outra porção vai se esvaziando. Se eu jogo para cá, outra porção vai se esvaziando. Que é uma ideia bem semelhante ao que o Freud fala no texto Introdução ao Narcisismo, sobre o investimento da libido no objeto ou no próprio eu, e quando um é investido, o outro se empobrece, e por aí vai. Então ele diz assim, a lei da conservação de energia potencial constante só vale se considerarmos consciente e inconsciente. Aí o ponto que eu falei. Quando se rebaixa o nível da consciência, o inconsciente se aviva correspondentemente, como, por exemplo, na atividade onírica ou nas fantasias, devaneios, etc. Então, ele está colocando aqui. Então, imagine um ponto de energia, você tem lá energia, e quando baixou o nível da consciência, o inconsciente passa a ter um investimento maior de energia. Então, olha que aparece a questão do sonho, por exemplo, as fantasias, devaneios, etc. Quando a energia se dirige para a consciência e dali investe sobre objetos externos, este movimento é chamado de progressão. Então, pense nisso. Consciente e inconsciente, um desenvolvimento de um encontro constante, de um choque constante de consciente e consciente, que eu tenho ali como norte, como o ponto no horizonte, o self, que é uma coisa que cresce para fora e para dentro, pensando nesse sentido, e que ele vai pensar que esse sistema consciente-consciente, um sistema fechado, que você tem lá um quantum de energia chamado libido, e essa libido respeita uma certa lei de conservação que eu tenho. Quando uma coisa é investida, a outra é desinvestida. Quando a outra é investida, essa outra é desinvestida, e por aí vai. Então, se eu tenho um rebaixamento da consciência, eu tenho um aumento de investimento no inconsciente, e aí vem as atividades oníricas, por exemplo. E aí ele está colocando, quando acontece esse movimento da energia se dirigir para a consciência e desinvestir do inconsciente, chama isso de progressão. Aí, pois, ao contrário, quando a libido se afasta dos objetos externos e vivifica conteúdos inconscientes, ele chama isso de regressão. Então, fácil, né? Pensa na mola maluca ali, e você tem um investimento maior no consciente, é um movimento chamado de progressão, e quando tem o contrário, investimento no inconsciente, de regressão. Somente, olha só que legal, somente em casos em que há uma fixação ou estagnação da libido é que se tem uma condição patológica. Então, patológica é quando eu não tenho essa movimentação e a coisa fica parada. Pensando isso lá desde o comecinho da biografia dele, sempre uma relação de equilíbrio de forças, né? Sempre uma coisa aqui, uma outra que compensa, uma outra coisa aqui que compensa, e vai nesse processo, a personalidade 1 e 2 dele. E ele fala, é isso, né? Até ele comenta na biografia dele, que ele fala desses estados em que ele entrava, ele fala, mas isso não era um fenômeno patológico, né? Isso era um fenômeno de um equilíbrio da personalidade. Então, para ele, na saúde, esse processo tem que acontecer continuamente, isso é equilíbrio. Patológico é quando uma coisa fica voltada ou para um lado ou para o outro, não tem mais essa movimentação libidinal. Bom, aí ele vai dizer mais embaixo, os conflitos que vivemos originam-se da colisão de duas pulsões. Por exemplo, dois deveres fundamentais, ou entre um dever e um desejo, fidelidade para consigo mesmo ou fidelidade para com o outro. Muitas vezes, um dos polos do conflito é inconsciente, e só podemos verificar indiretamente a sua carga energética, ou seja, a sua intensidade. Bom, e ele vai dizer aqui, quanto maior é a tensão entre os pares de opostos, maior a energia liberada. Né? Sem oposição não há manifestações energéticas. Então é fundamental que funcionemos por essas oposições para produzir isso. Lembrando aí daquelas pessoas que ficam nos seus extremismos, né? Tem até uma frase do Ariano Suassuna que fala: fanatismo e inteligência nunca moraram na mesma casa. Fanatismo geralmente está falando de uma situação de uma extremista, né? Aquela pessoa que fica só num lado extremo e não consegue ter justamente esse fluxo. E claro, se você não tem oposição, você não tem essa produção energética, você tem uma estagnação, você tem um estado patológico. Os contrários também têm uma função reguladora, expressa no fato de que tudo que é levado a um extremo tende a transformar-se no seu contrário. Olha que legal isso. Por exemplo, quando a gente tem a cólera levada a seu extremo, na sequência eu tenho a calma. A pessoa que leva uma existência extremamente reprimida por ter um rompante de libertação.
Já deve ter visto isso, aquela pessoa super recatada, fechada, e que, sei lá, tem uma explosão, assim, de expansão, de liberdade, eu preciso falar, preciso fazer, preciso blá, 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 ou vice-versa, né? Você tem aquela explosão de cólera e, na sequência, a pessoa tem um retraimento, uma calma exagerada. A gente pode pensar isso em termos de comportamento, né? Por isso que você vê aquelas pessoas que têm um comportamento muito voltado para um lado só, pensando no raciocínio junguiano, uma hora vai aparecer, se tudo der certo, né? Um rompante desse outro lado, que vai ser um desconhecimento para a pessoa, o famoso que bicho te mordeu. E eu posso pensar também em situações, como eu trouxe, acho que eu trouxe na primeira aula falando isso, a questão do sonho, né? Que a pessoa tem lá uma relação com a mãe extremamente idealizada, a mãe perfeita que não tem defeitos nenhum, mas em termos de equilíbrio a pessoa precisa se levar a se deparar com os aspectos negativos da mãe. Então talvez no sonho seja necessário produzir, então enquanto na atividade acordada, consciente, tem essa mãe perfeita, essa mãe idolatrada, salve, que não tem defeito algum, quando sonha com a mãe bruxa, por exemplo, uma mãe má, e não entende por que disso, afinal a mãe é tão boa, porque tem lá a contraparte, tem a tentativa de fazer esse balanço da energia, para que possa então pegar essa figura que está parcelada e fazer uma pessoa total. Desta forma, seguindo aqui o texto, diz assim: para nosso desenvolvimento, o importante para nosso desenvolvimento é se a partir do conflito entre opostos estamos construindo novas sínteses. Lembrando daquele esquema dialético, né? A tese, a antítese e disso sai uma síntese. Tese, antítese, síntese. Então, tem lá uma questão inconsciente, a consciência então, né, você tem o ego trazendo esse material para a consciência, produzindo uma nova consciência, afinal agora a consciência se expandiu, né? Eu tinha lá uma determinada consciência, mas no confronto, ao abocanhar mais uma porção inconsciente, eu tenho uma expansão disso, minha capacidade de conscientização é maior. Então, desse encontro, né, uma tese, uma antítese, aparece uma síntese, eu tenho uma nova formação consciente e agora eu tenho novas capacidades de abocanhar mais parcelas desse inconsciente, aí abocanha uma nova expansão e assim vai caminhando. Então aqui, ó, deste ponto de vista, o processo de individuação, aí tem uma definição aqui, é considerado um processo constante de criação de novas sínteses, de integração progressiva, de conteúdos inconscientes carregados de energia que leva a uma síntese continuamente crescente, entre consciente, com o ego como centro, e inconsciente. Então, a definição de individuação, uma delas você encontra aqui no livro na página 135. E olha que legal, o movimento de progressão surge da necessidade vital de adaptação ao meio. É um movimento progressivo. Você então tem essa busca por aquilo que é exterior e consciente. Se por alguma dificuldade da existência esse movimento em direção a objetos externos fica bloqueado ou impedido, a libido se detém, não acontece essa movimentação. Como consequência, reativará conteúdos do mundo interno. Tantos podem ser conteúdos reprimidos, pulsões sexuais infantis, atitudes ou desejos incompatíveis com a atitude moral consciente, quanto conteúdos que nunca haviam sido energizados o suficiente para emergir, né? Então, é interessante pensar nisso, né? Você tem esse movimento progressivo que deveria, pensando numa relação até do animal humano, de uma adaptação ao meio. E nesse processo, ele coloca aqui, se esse movimento em direção a objetos externos fica bloqueado, a libido não vai poder se ligar a objetos externos. O que vai acontecer? Ela se detém. E com essa situação de se manter ali parada e talvez até começar a regredir, ela vai reativar conteúdos do mundo interno e coloca, esse material pode ser material incompatível com a consciência, material que são reprimidos, pulsões sexuais infantis, todas essas coisas que em Freud é muito claro, a Jung traz essa porção também, mas também outros tipos de materiais que nunca tinham sido energizados. Aí ele coloca, esse conteúdo, olha que interessante isso, se apresenta à consciência sob forma de símbolos, que são a linguagem do inconsciente. Olha só, então imagine, seria necessário se ligar a objetos externos, mas por algum motivo existe aqui, ele coloca um bloqueio, uma dificuldade, não pode ter essa ligação com objetos externos. A libido se detém.
ela se detém e ela então ela reativa conteúdos do mundo interno, reprimidos, os conteúdos que podem, né, que nunca passaram por repressão, mas que estão ali. Ele vai colocar assim, esse material, olha só, esses conteúdos vão se apresentar à consciência sob forma de símbolos. Olha que interessante isso. Quando você pensa num símbolo, é uma coisa que de alguma forma atrai sua atenção. Você tem lá símbolos, né? Os símbolos, o tempo todo a gente está rodeado de símbolos. Um símbolo significa uma coisa, esse símbolo significa tal coisa. Você vê um pequeno símbolo significa não sei o quê. Tal símbolo significa carro tal, tal símbolo significa produto tal. Então, uma pequena coisa consegue te levar como se fosse um portal, né? Você olha aquele símbolo, você, plum, a coisa te leva para tal lugar. Você vê uma maçã mordida, bum, Apple. Você vê não sei o quê e por aí vai. Pensando nisso, o símbolo tem essa força de alguma forma, ser um portal apresentado para o nosso consciente para levar para esse outro lugar. Pensando nisso, nessa libido que se deteve, que não pôde se ligar a objetos, a gente passa a se interessar por alguns tipos de símbolos, sem saber o porquê. Não estou falando desses símbolos famosos, por exemplo, mas eu começo a me interessar por certos símbolos, sei lá, uma ampulheta, um símbolo, e eu posso ficar fascinado por ela, sem ter mas por que eu sou fascinado por isso? E de alguma forma, quando eu olho para ela, de alguma forma ela está forçando a minha conscientização, forçando a passagem dessa libido, dessa energia que está retesada, que está detida. Então, esse símbolo aqui é um estímulo para a minha consciência. Então, aquilo que eu não consigo ter consciência, o símbolo entra como se fosse um post-it, assim, ó. Pum, tem isso aqui, ó. Você precisa se lembrar disso ou pensar sobre isso. Só que eu olho, eu não faço ideia, eu falo assim, mas por que eu tenho tantas ampulhetas aqui? Porque toda vez que eu viajo para algum lugar, vejo uma ampulheta, eu compro. Por que isso me chama tanta atenção? Então, isso aqui, de alguma forma, está estimulando a minha consciência. Então, ele coloca aqui, ó. Esses conteúdos se apresentam à consciência sob forma de símbolos, que são a linguagem do inconsciente. Aí, o inconsciente se apresenta através dos símbolos. A gente não consegue dizer exatamente o que está no inconsciente, mas a gente faz inferências a partir do que aparece na consciência e a partir desses símbolos que de alguma forma estimulam a nossa consciência a ir além. Esse ir além da consciência, esse além tem a ver com o inconsciente. Então ele coloca aqui, ó, é importante notar aqui que para Jung a linguagem simbólica do inconsciente não é resultado de conflito entre desejo e a repressão, como para Freud, ou grosso modo uma representação disfarçada do desejo, mas sim a melhor representação possível do inconsciente que se torna disponível para a consciência. E ele finaliza assim, ó, os símbolos são multideterminados e contêm inúmeros significados, possuindo, portanto, a capacidade de estimular a consciência a desenvolver novos significados a partir deles. A partir do confronto e da elaboração desses conteúdos, que foi causado por esse encontro com os símbolos, que se apresenta a consciência sob forma de símbolos, o ego pode integrá-los, removendo-se bloqueios e estagnações. Então, entender esse esquema, você tem lá um investimento da libido que deveria ser nos objetos externos, de alguma forma está bloqueado, tem ali um retesamento da libido, uma detenção da libido, ela vai reativar conteúdos inconscientes reprimidos e outros que estejam ali. Ele fala, esse material precisa de alguma forma vir para a consciência e meio que vai mandar, entre aspas, um sinal através dos símbolos. O símbolo vai me forçar a minha conscientização, mas por que raio eu tanto me interesso por isso aqui? E de alguma forma, então, nesse processo de convite a uma expansão da consciência do porquê que eu me interesso tanto por aquilo, aquilo que estava retesado consegue atravessar esse bloqueio, então aparecer na minha consciência, e ao acontecer isso, pense no ego, o ego vai se expandir. E quando o ego se expande, novas capacidades de conscientização ele tem. Pensa assim, o ego era uma lanterninha que conseguia iluminar poucas coisas. Quando acontece esse processo de integração desse conteúdo, essa lanterninha fica uma lanterna um pouco maior, agora eu consigo enxergar coisas maiores. Depois, quando eu consigo enxergar coisas maiores, eu consigo perceber outras coisas que eu percebia antes. Ao trazer para a consciência, essa lanterna fica cada vez maior, e assim eu consigo cada vez mais enxergar coisas que estavam ali e que eu não conseguia ter consciência sobre aquilo. Agora chegando na parte final, chamada estrutura psíquica, parte final da aula de hoje, né? Vai dizer assim, para Jung, então, a psique compreende tanto o campo da consciência quanto o inconsciente. Então, esse aspecto amplo, né? No campo da consciência temos o ego como centro, sendo que este é o sujeito de todos os atos pessoais da consciência.
Qualquer conteúdo psíquico consciente deve estar em relação com o ego, então tudo passa pelo ego. Esta conexão é o próprio critério da consciência, pois para que um conteúdo seja conhecido, ele deve ser representado para um sujeito. Desta forma, o ego não é equivalente ao campo da consciência, mas antes é seu ponto de referência, certo? E aí então, pensando no outro aspecto da psique, o inconsciente é definido por Jung, portanto, pela falta de um atributo, pela falta de consciência. Na medida em que o limite da consciência é o desconhecido, chamamos tudo aquilo que não conhecemos, portanto, não relacionado com o ego, de inconsciente. Então, inconsciente é tudo aquilo que não está, de alguma forma, relacionado com o ego. O que mais ele fala aqui, para finalizar? Então, ele vai explicar da complexidade do que é o ego para Jung, mas acho que essa ideia que eu trouxe para vocês talvez faça sentido, né? Ele vai colocar assim, ó, como é que ele vai dizendo assim, ó, é um fator simples, é complexo, ele vai dizer adquirido empiricamente falando durante a vida do indivíduo. Apesar do Jung não ter se detido muito sobre essa questão do ego, aprofundando sobre isso, ele coloca, para ele, o ego se estrutura a partir do inconsciente, diferenciando-se e sempre se modificando no decorrer da vida. Jamais é um produto acabado. Aí vem uma parte que acho que é legal destacar aqui na aula, mais um aspecto, ele coloca assim, uma criança quando chega ao mundo, ela chega no estado em que não existe ego, ou seja, ela é puramente inconsciente. A partir da colisão com o ambiente, do que Jung chamou de fator somático, definido como a totalidade dos estímulos endossomáticos, forma-se aos poucos um sujeito que a princípio é identificado com o corpo. Uma vez estabelecido com o sujeito, continua a se desenvolver a partir de colisões subsequentes com o mundo externo e o mundo interno. Então, isso me lembra muito a forma que o Freud pensa, a ideia, né, que inicialmente eu tenho o id, que o id em contato com a realidade, ele vai deformar uma parte, formando então um polo perceptivo voltado para a realidade externa, que vai ser o ego, e por aí caminha. Então ele está colocando que o bebê ele chega no mundo sem ego, ou seja, puramente inconsciente, e vai ser na colisão com o ambiente que alguma coisa vai se diferenciando e dando origem aí ao ego e ao mesmo tempo a uma consciência, uma pequena consciência, então como se fosse, pensando no bebê, ele vai se conscientizando aos poucos, aquela ideia que eu trouxe lá na primeira aula, né, de estar numa sala completamente escura quando você chega no mundo, e que aí você, à medida que tropeça em uma série de coisas, você vai tateando essa coisa no escuro e vai então conseguir saber do que se trata aquilo e de alguma forma cria-se um feixe de luz sobre aquilo. É claro que caberia uma questão assim, mas como é que eu vou saber o que é aquilo se eu acabei de chegar no mundo e desconheço completamente o mundo? E aí nessa hora acho que é importante pensar um pouco a questão da função materna, né? Então, chega no mundo e você tá lá tudo escuro, mas eu esbarro em algo e fico tateando sem saber o que é, então tá tudo escuro, mas alguma coisa eu pego na minha mão e tô aqui passando os dedos, e eu vou pegar emprestado aqui uma ideia que é do Winnicott, mas que talvez caiba aqui, tô arriscando, de que a mãe apresente o mundo em doses homeopáticas, né? Então vai ter o outro aí na história para ajudar nesse processo de pequenas conscientizações, mas dentro da capacidade que o bebê tem. Então talvez a gente possa pensar nisso, que eu vou tateando e tem algum outro nessa história, nessa caminhada, claro, né, que a gente não consegue caminhar sozinho, e que uma vez que eu tateei e consigo ver o que é isso, agora isso tem um nome, né, isso representa alguma coisa, agora isso está claro. Então imagine uma sala completamente escura, mas a minha luz consegue enxergar o que tem aqui. Esse processo inicial, aí fica difícil falar, estou fazendo aqui uma especulação, porque é sempre difícil dizer um momento exato que alguma coisa nasce, assim, puf, como é que o ego nasce, né? Sempre você vai pegar em vários autores, você tem lá uma perspectiva, uma suposição teórica, e meio que você parte dessa premissa para tentar pensar dali para frente. Mas é interessante talvez pensar no momento que a primeira coisa acontecer seja mais difícil, mas uma vez que você tem isso iluminado, meio que agora nessa sala escura eu já enxergo alguma coisinha ali. Então eu já não estou numa coisa completamente sem referência. Então agora eu já vi essa pequena estatueta que eu estava com ela na mão agora, está aqui, né? E agora eu consigo enxergar uma coisa que está ao lado dela aqui, outro lado aqui, vou tateando, e à medida que eu vou tateando, como se fosse essa interrogação frente ao símbolo, eu vou tateando e coloco mais luz sobre aquilo, e vou enxergando mais uma coisa, enxergando mais uma coisa, enxergando mais uma coisa.
Então é interessante que quanto mais eu conheço coisas, mais eu tenho condições de conhecer coisas. E por isso que a gente pode pensar em pessoas que se limitam a experiências de desconhecimento, quer ficar naquele mundo pequenininho. E, obviamente, quanto mais você se acovarda em conhecer o mundo e as coisas, mais o mundo te parece um lugar assim inóspito, ameaçador, persecutório, porque tudo é sombra ali, tudo está na escuridão. Agora, quando você começa a caminhar e vai em direção daquilo, né, você vê aquilo que você tem medo, que muito provavelmente está numa parte não iluminada da sua consciência, e você vai então olhar o que é aquilo e colocar luz sobre aquilo, aquilo vai deixar de ser essa coisa assustadora, persecutória, e passa a fazer mais uma coisa, fazer parte da sua consciência. Isso te encoraja, isso te movimenta, isso te dá condições para novos processos de conscientização. E aí, depois de falar sobre isso com relação ao ego, a importância do ego nesse processo de conscientização, tem um alerta aqui de não confundir o ego com a personalidade total, né? E coloca aqui a personalidade total para Jung, ele chama de self, e mesmo falando da questão do self, né, de ser essa totalidade, ele coloca aqui no texto, né, o estudo da descrição do si mesmo é intrinsecamente limitado. Olha só por quê. Por um lado, não é possível fazer uma descrição geral do ego, apenas uma descrição formal, já que uma de suas características é a individualidade. Isso significa que o resultado da combinação dos diversos elementos que compõem o ego é sempre algo individual e único, comportando diferentes graus de clareza, colorido emocional, etc. Por outro lado, uma descrição do inconsciente é impossível, uma vez que este é, por definição, inconsciente. Somente temos acesso a conteúdo inconsciente de maneira indireta, através das suas manifestações e representações da consciência, como falei agora há pouco, por exemplo, dos símbolos. E vai dizer mais embaixo, né, tá falando sobre... Por isso, muitas das conceituações acerca dos fenômenos inconscientes partiram da observação clínica de pessoas neuróticas ou psicóticas. Nesses distúrbios, o inconsciente se manifesta de forma mais direta e autônoma. Então, pensando na neurose e na psicose, você tem uma autonomia desse material inconsciente fugindo ao controle da consciência, apresentando-se muitas vezes de forma incompreensível a nossos olhos. Lembre-se da primeira aula, em que eu comentei lá dos estudos sobre associação verbal, em que, enquanto o blogger estava preocupado com o tipo de relação entre as palavras, o Jung começou a se interessar pelos incidentes que aconteciam e que as pessoas eram tomadas ali a escutar uma palavra por choro, por angústia, por silêncio, uma série de coisas que ele vai dizer. Isso atingiu algum tipo de complexo. Então, quando ele fala aqui das pessoas neuróticas e psicóticas, ele coloca nesses quadros, o inconsciente se manifesta de forma mais direta e autônoma. Então, quanto menos você dá atenção para isso, né, quanto menos exercício de conscientização, mais você está à mercê dos assaltos desse conteúdo inconsciente. Por isso que ele vai dizer, mais uma vez aquela frase falando aqui, o que não enfrentamos se torna destino. E aí, para finalizar, na página 138, traz aqui sobre a ideia, pensando do ponto de vista da psicologia da personalidade, né, do self total, o que o Jung estabelece uma divisão que é a seguinte: primeiro, uma psique extraconsciente, cujos conteúdos são pessoais, e segundo, uma psique extraconsciente, cujos conteúdos são impessoais e coletivos, que vai ser o assunto da próxima aula, entrar na ideia de inconsciente pessoal e dar uma pincelada aqui em inconsciente coletivo. Falamos hoje mais da consciência, do ego, mas já falamos desse choque, dessas duas coisas, desse equilíbrio, e aí na próxima aula falar do inconsciente, pessoal e coletivo. Este segundo grupo seria um substrato da psique, uma hipótese, segundo Jung, baseada nos dados empíricos e na alta probabilidade de que a similaridade geral dos processos psíquicos em todos os indivíduos deve ser baseada em um princípio igualmente geral e impessoal, assim como o instinto que se manifesta no indivíduo é apenas uma manifestação parcial de um substrato instintivo, comum a todos os homens. A ideia do inconsciente coletivo, lembrando daquele sonho lá, que foi um sonho meio que causador, um dos causadores, que teve um monte de causas ali, mas o sonho emblemático, que o Jung diz que está no segundo andar de uma casa, vai descendo, 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 ele chega lá naquela parte mais abaixo de tudo, em que encontra ali a caverna primitiva e vai pensar que existe ali um nível nas camadas psíquicas em que os conteúdos são semelhantes a todos nós, chegando à ideia então de inconsciente coletivo. Certo? Então é isso.
O PDF está lá no grupo, Saulo Durso Ferreira Psi, lá do Telegram. Só você se inscrever no canal e pegar o material. Então é isso, bons estudos e até a próxima aula.